Essa época de inverno, de clima seco, é uma época que tem sido propícia a queimadas, que antes eram um costume no campo, e hoje tem os malucos que continuam fazendo na cidade, o que piora a vida de todo mundo. Para falar sobre esse e outros crimes e maus hábitos ambientais, eu recebo hoje a Caroline Schoenberg, que é a presidente do CONDEMA, o Conselho do Meio Ambiente de Ponta Grossa. Carol, prazer te receber, seja bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui de novo com você, Ana Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Carol, o que a gente faz com determinados malucos que tem por aí que acham que quase que no centro da cidade, para se livrar do lixo e do mato, tem que pôr fogo? Isso aí é um costume recorrente, né? Que a gente vem de anos atrás, até de, como a gente fala, né, dos nossos avós, dos antepassados, que tinham esse hábito, né, de fazer tanto a limpeza dos terrenos e queimá-los, ou então do pessoal, nessa época do inverno, ver os terrenos baldios e tacar fogo nesses terrenos, né? Então, é uma prática de pessoas que deixam o mato crescer nos terrenos e fazer isso aí. Essa questão da queimada nos terrenos, ela é um crime ambiental. Hoje, existe dentro do nosso município uma legislação que pune com multa o proprietário do terreno. Independente de ele ter ou não ter colocado fogo no terreno, sabe? Então, o que seria o maior problema disso aí? Deixar com que o mato cresça no terreno e possibilite com que ele ou outras pessoas coloquem fogo ali. E isso aí já é de conhecimento. Botou fogo, vai atrapalhar vizinhos, vai poluir o ambiente, vai espalhar fumaça, vai espalhar fuligem para todas as outras pessoas, né? Então, e essa autuação que foi criada agora na prefeitura, né? Ela pode ser colocada tanto no CPF da pessoa como até no próprio IPTU futuramente. Olha, então quer dizer, hoje, porque as pessoas, a gente via muita gente reclamando, né, em bairros residenciais, que tem ali aqueles terrenos, às vezes, reclamando, então, mas não tem o que fazer, chama o bombeiro, às vezes nem é o caso, né, porque ele vai se extinguir ali sem colocar risco nenhuma edificação, mas, sabe, o incômodo, não tem o que fazer, não tem o que chamar. Hoje tem, chama quem? Hoje tem. O bombeiro é muito complicado, eles não vão comparecer se não houver um risco efetivo de atingir a vizinhança. Geralmente o fogo dentro do terreno baldio é uma coisa que é controlável. Ele vai queimar, vai fazer, às vezes, chamas altas, mas ele vai se extinguir ali. Então, não é o caso de você fazer a movimentação do bombeiro para isso, né? Essa questão da queimada, a denúncia tem que ser feita diretamente à Secretaria de Meio Ambiente. Hoje os fiscais já estão preparados para isso, inclusive para autuar o dono do terreno, né? Ou então a pessoa que está colocando fogo, se ela for pega em flagrante. Tá? Então não tem assim, o dono do terreno, não fui eu que coloquei o fogo, né? Mas foi pego nesse terreno que não foi mantido com o mato baixo. Então, ele tem que ser mantido de forma adequada, sem mato, limpo. Porque se você pega agora nessa época de inverno, você tem a geada, que seca, né? Apesar de que a gente está com um inverno um pouco rigoroso, mas você tem uma geada, seca tudo aquilo para pegar fogo nesse tempo seco. Nossa, é uma maravilha. É uma maravilha, show de bola, né? Show de bola. Aí, quando chegar no verão, esse mato vai crescer bonito, viçoso, forte, cheio de bicho, né? Então, a ideia é que se perca esse hábito de manter o terreno baldio sujo. Se você tem um terreno, você tem que ter esse cuidado de manter ele limpo, né? Sempre roçado, o terreno, se possível, manter ele cercado, né? Para evitar que se tenha tanto a invasão quanto a entrada de vetores, né? Então, a questão de você não ter somente o terreno na cidade, né? Mas manter ele também sempre limpo. E quer dizer, então, independente do fogo, só com o mato alto já é suficiente para que eu acione as autoridades? Já existe também essa possibilidade de você chamar as autoridades para isso, né? A questão do fogo, você pode fazer também a denúncia, né? Digamos assim, às vezes você chama o fiscal da prefeitura, ele pode não comparecer no local, porque às vezes eles não têm tempo hábil, ou às vezes eles não têm condições de se deslocar para fazer a fiscalização.
O que a gente, como conselho, né, como Conselho do Meio Ambiente, sugere? Tira foto, né, do terreno ali, do fogo, mas não tira uma foto só do fogo, tira uma foto onde possa ser identificado o terreno, da vizinhança, ou identifica a localidade dele e faz a denúncia para a prefeitura. Caso a prefeitura não faça, não ofereça um retorno, pode até fazer a denúncia para o Conselho do Meio Ambiente, que nós vamos fazer o encaminhamento também. Porque essa questão da prática recorrente da queimada que tem que ser modificado, esse costume. A gente costuma falar o seguinte, houve uma mudança de costume na questão do fumo em local fechado. Então, hoje não se admite fumar em local fechado. Isso. Por que a gente tem que admitir a queimada no terreno baldio? Exatamente. É uma coisa que atrapalha não só uma pessoa, mas toda uma comunidade daquela região. E que tanto quanto o fumo em local fechado vai causar problema de saúde para quem não tem nada a ver com isso, que tem uma criança com problema respiratório, etc. Acabou de lavar a roupa, ela vai ficar com um cheiro horroroso. Então, esse é o grande problema, né, Carol? Mais até do que ação pública, política governamental, é a educação de cada cidadão, né? É a educação ambiental de cada um, né? Exatamente. A gente não fala... Nessa questão, não é somente a questão da educação. Acho que a educação, qualquer pessoa que queira viver em sociedade tem que ter. Né? Você tem que saber que... se você está morando no teu terreno ali, você tem que saber que existem vizinhos em volta. Né? Que se eu for por fogo, eu atrapalho. Se eu colocar som alto, eu atrapalho. Né? Ou se eu fizer outras ações ali que possam atrapalhar meus vizinhos, né? Eu não estou morando de uma maneira adequada naquela sociedade. Claro. Né? Então, tem que ter essa atenção e esse cuidado. E quais são outras ações, né, que as pessoas, que você acha assim, que são mais necessárias? Como é que está, em linhas gerais, como é que o CONDEMA se reúne todo mês, é um órgão extremamente ativo, tanto nos grandes problemas da cidade que a gente vê, como nos, né, questão do aterro, a questão da, né, política de resíduos sólidos e tal, como nessa atuação mesmo do cotidiano, do lugar pequeno, né? Como é que está a postura e a educação ambiental do nosso povo? Olha, a gente tem visto, né, uma pequena mudança na questão da reciclagem, né? Da postura da população de Ponta Grossa nessa questão da reciclagem. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem feito alterações, né, no programa de coleta seletiva, eles têm implantados vários PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, e eles têm visto uma participação efetiva da população nisso. Olha que legal! Sabe? Então, eles estavam preparados para um certo volume de recebimento de reciclados e recebeu um volume muito maior. Sabe? Então, é como a gente estava comentando, que o pessoal dentro de casa está fazendo a tarefa. Olha, isso é muito bom. Separando o úmido do seco, que a gente fala, né? Então, o resíduo orgânico do resíduo reciclável, né? E isso aí está dando um certo resultado. O pessoal onde não passa o caminhão da coleta seletiva, eles têm levado até os supermercados, né? O Mercado Tozeto é né? Fazendo uma propaganda. Né? Sim, fica à vontade. E agora está sendo lançado em outros mercados da cidade, né? O Condor é outro. E o que a gente tem buscado é o seguinte, nas regiões onde não existem os pontos de entrega voluntária, nos mercados, para que a população vá atrás e peça para que tenha. Sim, em escola, todo bairro, toda região tem ou a escola, ou o CEMEI, ou a unidade de saúde. Isso. Então, é um ponto que pode estar ali, né? E é uma questão da própria educação e da sensibilização. Assim como a gente vai buscar, né, o alimento, o produto de limpeza, as coisas no mercado, criar esse costume, essa rotina de pegar o reciclável e levar até o local onde tem a coleta seletiva. Se a coleta não passa em frente, leva até o ponto de entrega voluntária. Criar isso como uma rotina. E aquela história, se a criança vê a mãe fazendo, ou o pai fazendo, eles vão fazer igual no futuro.
E hoje as crianças são os maiores cobradores, né, Carol? São. Eles que fazem ali a parte deles direitinho, né? Eles fazem a tarefa de casa certinho. E nesse Certinho. sentido, o programa da Feira Verde, que é, né, da Secretaria de Agricultura, o programa Feira Verde também tem sido uma ajuda importante? Tem, o programa tem. Existem críticas de pessoas que muitas vezes dão fazem pequenas manobras para aumentar o peso, né? Dá uma inflacionada na coisa. Colocam pets com areia, pets com peso, enrolam tijolos. Mas em si, se você for ver o programa, a ideia do programa, ela é uma ótima ideia. Onde você vai fazer com que as pessoas tragam o reciclado e troquem por alimento. Então, são pessoas de baixa renda que vão fazer isso. Sempre tem uma questão de desvio, uma questão de tentativa de desnaturalização do programa, mas em si a ideia, né, é uma ideia muito interessante, onde você vai fazer a busca da sensibilização, né, da reciclagem com as pessoas que estão envolvidas nesse programa, né? E hoje o nosso grande desafio em Ponta Grossa é a questão da destinação do lixo? Ou nós temos também, por exemplo, questão que a gente tem visto, Ponta Grossa não tinha enchentes no centro, agora tem, por conta da impermeabilização de solo, né? Quer dizer, é muito asfalto, a água não tem para onde ir. Aí você tem, transborda Boca de Lobo, Arroio. Aí você vai ver, tem sofá, computador, etc., que, né, também não deveriam estar lá. E isso também são grandes desafios que o Condema tem que administrar? Isso são enormes desafios, né? Porque você veja, a cidade, ela teve um enorme, a gente fala, um boom. Em pouco tempo, ela teve um crescimento muito grande em pouco tempo. Nós vimos uma explosão imobiliária no centro da cidade, né? Ela se alastrou também na sua periferia e quase que de uma maneira descontrolada. É verdade. Né? Então, essa programação do centro nosso da cidade, para você ver toda essa carga que ela está recebendo agora. Prédios enormes, grandes, para as nossas galerias, né? Tanto de saneamento, para abastecimento de água. Então, isso aí gera um problema sério para a cidade, no centro. Na questão das periferias, é essa pura necessidade da educação ambiental quanto à destinação adequada do lixo. É questão da população entender que o lixo deve ser destinado de maneira adequada e não jogado na beira do arroio. Né? Há quantos anos isso foi feito? Né? O lixo, os arroios da cidade hoje, se você for falar com qualquer pessoa, eles falam o esgoto. É o esgoto, exatamente. Não é esgoto, é rio. Nós temos mais de 150 quilômetros dentro da cidade de rios. Imagina! Só que se você falar com qualquer pessoa, o esgoto passa ali do lado. Se você colocar na cabeça que é um esgoto, qual que é a tendência da pessoa? Jogar o lixo. Jogar cada vez mais coisas. Jogar lixo, porque é um esgoto, mas não é um esgoto, é um rio. É um arroio. Mudando-se o conceito, você já pensa duas vezes, eu vou jogar o lixo no rio? E você tem... Existe, Carol, é um sonho muito distante, uma possibilidade de você recuperar essas áreas, porque muitas delas foram simplesmente aterradas, né? E outras, assim, que estão correndo e tal. Tem como recuperar ou já é questão vencida? Olha, isso aí, como diz, depende de muito estudo, muito preparo, a gente não sabe o que vai vir para frente, né? Hoje, muitos arroios do centro da cidade nascem próximo à nossa catedral. Tá. Sabe? Então, muitos deles estão já, como a gente diz, manilhados, sabe? Eles já estão por baixo da terra. E recebem uma carga de esgotamento sanitário, que, como o próprio pessoal até da Sanepar fala, não tem como a gente descobrir se a gente não for quebrar o centro inteiro. Exatamente. Como é que você vai fazer isso, né? Os que estão a céu aberto, que já estão já saem dessa área de manilhamento, pode-se futuramente fazer um estudo e um trabalho para tratamento deles. Como hoje tem sido feito um investimento, né, grande na bacia de Olarias, né, para o próprio tratamento do Lago de Olarias. Né? Mas ainda hoje, cada vez que você vê notícias, né,
é a prefeitura retirando quilos e quilos, como a gente diz, quase toneladas de lixo que são depositados nos arroios e eles descem até o lago. E as pessoas, será que as pessoas não percebem que o planeta é um só? Quer dizer, não adianta eu jogar o lixo no terreno do vizinho, porque ele vai voltar para minha casa, não tem como se jogar fora do planeta. Eu sempre digo assim, né, que não existe plano B na Terra. Não tem aonde a gente jogar, não tem o que a gente fazer. Então, eu acho que a gente tem que começar fazendo a lição de casa. Uhum. Eu tenho que começar fazendo a minha parte. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim para mim, mas o que adianta eu fazer essa parte se as grandes empresas estão poluindo? Uhum. Né? Eu vou pegar meu saquinho de lixo e vou jogar no PEV, mas essas grandes indústrias lá do Parque Industrial estão poluindo. Uhum. Espera aí, gente. A minha parte é fazer isso. Sim. As grandes indústrias é um problema de fiscalização da prefeitura, Exatamente. do IAP, do IBAMA, sabe? Então, eles estão cuidando. E se você for analisar ou você for fazer uma busca no que as grandes indústrias estão fazendo, eles têm o problema, as autorizações ambientais, eles têm a questão toda de fiscalização ambiental, que se não tivesse em ordem, ela estaria fechada. Exatamente. Sabe? Porque a fiscalização ali é maior e é mais fácil, né? Quer dizer, é um lugar único. E se ela estiver gerando dano ambiental, ela fecha. Então, hoje, a fiscalização ambiental é muito grande em cima das grandes empresas. E cabe a gente ter a sensibilização de fazer a nossa parte. E existe algum projeto do CONDEMA, de alguma campanha aí? Porque nós estamos aí para o nosso... Aterro é uma novela, né, Carol? Nós estamos aí com o nosso aterro... É uma novela que a gente tem que abordar esse capítulo em uma outra ocasião, mas existe algum trabalho, vocês têm algum plano, algum projeto de fazer alguma campanha de educação ambiental? Então, é assim, o Conselho, a gente diz que a gente trabalha o tempo todo em campanha. Que o Conselho, ele é um órgão consultivo da Prefeitura e fiscalizatório. Então, a gente fica o tempo todo trabalhando assim. E quando existem campanhas que surgem de outras entidades, a gente faz o acompanhamento deles. Tá. Sabe? Então, por ser um órgão de fiscalização e consultivo da Prefeitura, o Conselho ele não cria campanhas, mas a gente acompanha sempre isso. E sempre está ali, como até o pessoal diz, a gente fica com uma pedra do sapato da Prefeitura. Se a gente vê que não está certo alguma coisa, a gente está sempre junto e acompanhando os passos, né? Principalmente do que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo. E o mecanismo de controle social é que garante que as políticas vão ser as mais adequadas. Agora, cada um, como você falou, tem que fazer sua parte, né? Tem que fazer. Se não fizer, não vai ter um bom trabalho final na área de meio ambiente. Né? Carol, e o pessoal que queira denunciar ou mesmo passar uma sugestão, pedir algum conselho, alguma orientação, como é que faz para procurar o CONDEMA? Olha, o CONDEMA, eu sempre procuro passar o número de celular, né? A gente possui um grupo no WhatsApp, que é um grupo do Conselho mesmo, né? Existe o número da Secretaria de Meio Ambiente, que está no site da Secretaria de Meio Ambiente, né? Dentro da Prefeitura. E geralmente eu passo o meu número mesmo, né? Que eu peço sempre que o pessoal mande uma mensagem pelo WhatsApp, né? E daí depois a gente entra em contato para fazer as respostas quando é necessário. Então, qual que é esse número? O número é 42, o código, 99978-5304. Tá certo. Carol, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. A gente já fica com uma conversa marcada aí para frente para falar da questão do aterro, dar uma avaliada. E muito obrigada por essa participação. Obrigada a você, Clara. No próximo bloco, a gente vai falar sobre lançamento de livro. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.